Olá, meus caros, aqui é o Corvo. De acordo com a crença popular do litoral japonês, os espíritos de pessoas que morreram em desastres marítimos podem aparecer em navios fantasmagóricos no mar. Normalmente, o navio fantasma se materializa repentinamente durante uma noite muito negra, em meio a uma névoa espessa ou às vezes ao luar. Os fantasmas a bordo frequentemente exigem que uma concha ou balde seja passada para eles, mas os cuidadosos pescadores e marinheiros japoneses sabem que você deve fornecer apenas um balde sem fundo. Caso contrário, os fantasmas o usarão para encher seu navio de água, até que ele afunde. Os sujeitos de tais encontros não precisam ser culpados de nenhuma ofensa específica contra os mortos, mas são simplesmente vítimas do Goryo residual de pessoas não enterradas e não ritualizadas que morreram no mar. Na crença popular japonesa, o Funa-Yurei, navio fantasma, é considerado um fenômeno real que pode ser visto, em comparação com muitas outras ocorrências fantasmagóricas que são apenas ouvidas ou sentidas. O termo Funa-Yurei é uma expressão coletiva que designa o próprio navio fantasma, bem como outros fantasmas no navio ou no mar. Kono Ensuki sugere que o conceito é baseado em alguém ter visto um navio abandonado real, talvez cheio de restos de esqueletos. Mas no seu fundamento, sendo ele concreto ou não, o navio certamente reflete a intensa preocupação japonesa de que os mortos podem ser perigosos e afetam o bem-estar de alguém. Os mortos podem fazer demandas e essas demandas devem ser atendidas, embora com cuidado. O que os fantasmas exigem dos vivos sempre varia nas diferentes regiões do Japão. O conceito do navio fantasma japonês é semelhante ao holandês voador, onde todo navio, junto com sua tripulação, é considerado um fantasma que pode causar danos reais ou morte aos marinheiros vivos que o encontrarem. Outros espíritos, como cabeças flutuando na água, em algumas lendas, não estão necessariamente conectadas a um navio em particular e são mais provavelmente yurei locais. Essas lendas agrupam-se em torno das áreas onde as águas costeiras japonesas há muito demonstram seu perigo e inconstância. Estreitos onde as correntes correm fortes ou em direções reversas durante as mudanças nas marés, áreas onde é provável que surjam redemoinhos e locais onde rochas e recifes colocam continuamente em perigo aqueles que vivem no mar. Mas, embora as lendas possam incorporar considerações reais sobre segurança, a história é na maioria das vezes um lembrete dramático de que os marítimos devem sua sobrevivência não apenas à habilidade, mas também à sua relação com os valores de sua aldeia ou grupo ocupacional, o que inclui obrigações para os marinheiros que também já morreram. Ignorar a tradição é algo temerário. Enfurecer os mortos por não cuidar deles é uma tentação ao destino. Estar em um lugar onde outros morreram é se sujeitar a forças além de seu controle. Evitação, cuidado, ritual, respeito, tradição. Essas são as palavras-chave. Às vezes, o comportamento adequado pode provocar reações mais construtivas dos mortos. Em algumas lendas, os espíritos daqueles que morreram na água alertaram ou salvaram navios em perigo, mas o marinheiro faria bem em não contar com isso. Não é de surpreender que o Obon seja a época do ano mais comum para o aparecimento de Funa-Yurei. Uma vez que este festival celebra as almas mortas, o aparecimento de navios fantasmas neste momento é apropriado, mas também indica que qualquer um que zarpe durante essa temporada é temerário ou ignora a tradição. A crença também pode ter um propósito prático. Quando as pessoas são orientadas a não ir pescar durante o festival de Obon, isso pode mostrar que os pescadores planejaram um período regular de descanso que coincide com a atividade ritual. Alguns dizem que para distinguir um navio fantasma de um real, uma pessoa deve se curvar e olhar de cabeça para baixo entre suas próprias pernas no navio. Se ele parecer estar flutuando diretamente na água, então é um navio real. Se, no entanto, parecer estar flutuando no ar,
é um navio fantasma. Vamos a algumas lendas. Fantasmas no mar. Às vezes, quando um navio viaja ao longo da costa oeste da vila de Onigasaki, na região de Ise, ele repentinamente não conseguirá se mover se baixar as velas. No santuário Kompira, que fica próximo à costa, estão penduradas muitas fotos nas quais podemos ver cenas pintadas de marinheiros em perigo, marinheiros ajoelhados sem os chapéus e as mãos cruzadas em oração, olhando para o céu e ansiando por uma intervenção divina. Uma vez, um homem chamado Iyasichi foi pescar no 16º dia do festival de Obon e nunca mais voltou. É assim que o lugar é perigoso. Os navios que passam lá à noite geralmente percebem que algo toca seu leme. No instante seguinte, se vê uma bola de fogo azul rolando sobre as ondas como um míssil fantasmagórico e se transforma em algo que parece uma concha gigante. Os marinheiros entram em pânico e pensam que esta concha está segurando seu barco. Eles entram em uma espécie de choque. Ao redor dessa área, eles também contam como, ao longo do cabo Kamagasaki, perto de Osaka, os pescadores pegam sardinhas depois de meados de outubro. Nessa época, toda a praia está animada, cheia de gente pescando. As pessoas pescam entre as 2 da tarde e as 9 da noite, o que significa que dá tempo de lançar as redes pelo menos 2 vezes. Mas no 3º e 4º dia do mês, pelo calendário antigo, isto é, perto do início de novembro, os pescadores não ousam jogar nenhuma rede. Pois se o fizerem, enquanto puxam as redes, seu barco é secretamente cercado debaixo d'água por homens nus com conchas nas mãos. Eles cantam canções tristes e de reprovação, e com essas conchas enchem o barco tão rápido de água que ele afunda. Então os homens estranhos gritam: "Venha conosco, venha conosco", e desaparecem no mar. Isso quer dizer que aqueles que se afogaram no mar, perto deste local, estão solicitando mais companheiros. É o que dizem. Nas noites que se seguem a esses acontecimentos, os marinheiros que viajam pelo cabo ouvem vozes de luto do fundo do mar. Essas vozes chamam repetidamente, implorando por ajuda. Qualquer pescador que ouvir essas vozes ficará profundamente chocado. Se você ouvir essas vozes 3 vezes, verá uma bola de fogo azul brilhante perto do navio, do tamanho de uma banheira. Ela pisca algumas vezes e depois desaparece. Quem vê esta luz muitas vezes fica tonto e cai inconsciente. Se ela se manifestar bem na frente do seu rosto, você desmaia de imediato. Por fim, todos os marinheiros a bordo ficam tontos e sofrem a noite toda. Isso é causado, também, pelos espíritos de pessoas afogadas. É o que dizem. Cabeças fantasmagóricas na água. Os velhos pescadores do norte contam uma história sobre tentarem voltar ao porto com a pesca, mas o barco deles parece ter ficado preso e não conseguir se mover na água. Apesar dos bons ventos e dos homens poderosos nos remos, a terra simplesmente não se aproxima. Lá, flutuando na água, os pescadores enxergam crânios mordendo os remos. Os mais experientes sabem imediatamente, mesmo na calada da noite, que esses crânios são de marinheiros que se afogaram no mar. Eles então recitam um texto budista, envolvem-se em seus cobertores e deitam-se para dormir. Quando acordam, descobrem que as cabeças desapareceram, e quando começam a remar novamente, descobrem que já é possível retornar facilmente ao porto. Os pescadores jovens e inexperientes, porém, muitas vezes pensam que precisam agir com coragem e tentam acertar os crânios com os remos, remando com toda a força para chegar à costa. Mas eles pagam um preço por essas ações. Suas famílias têm premonições noturnas de morte na próxima vez que seus homens saem para o mar. E depois, apesar do bom tempo para navegar, os pescadores nunca mais voltam. Os crânios se vingam por terem sido atingidos pelos remos. Mesmo que apenas um jovem tente acertar os crânios, quando o navio zarpar da próxima vez, toda a tripulação afundará. Pai, irmão e filhos. O navio fantasma. Frequentemente,
Acontece dos pescadores avistarem um grande veleiro à noite, na neblina, às vezes com cintilantes figuras humanas azuis a bordo, e a gritar. Se o chamado for estranho, um sinal que os pescadores não entendem, eles acreditam que não devem atender. Se responderem, eles acreditam que serão tomados pelo pânico, que o outro navio irá derrubá-los e afundá-los. Eles surtam e manobram o barco com tanta loucura que um acidente normalmente acontece com eles de fato. Navios fantasmas e fantasmas de navio. Em Kanegasaki, na província de Shikuzen, os pescadores não saem para pescar no 13º e no 15º dia do mês durante a temporada de Obon. Se você insistir e sair para pescar, dizem que você será recebido por um navio fantasma. E o que acontece é que o navio fantasma estende mãos brancas fantasmagóricas e se pendura no convés superior do seu navio. Quando isso acontece, você deve acender a ponta de uma vassoura e varrer o convés com ela. Então o navio fantasma irá desaparecer. Por esse motivo, um grande navio está sempre equipado com uma vassoura. O fato da superfície do oceano ficar completamente branca à noite é um fenômeno chamado Shiki-Yurei. Se você navegar nele, seu navio perderá repentinamente a capacidade de se mover. E então o timoneiro deverá dar uma concha ao espírito solicitante. Os pescadores também cultivavam feijões que eram jogados no 7º dia do primeiro mês no calendário antigo. Shogatsu. Só depois de colocarem um pouco desses feijões nos baús do mar, eles ficavam seguros para ir pescar. E quando uma tempestade repentina ou neblina surgisse e os colocasse em perigo, eles jogariam esses grãos na água. É o que conta. O naufrágio inseto. Na época da restauração Meiji, depois de 1868, um barco de pesca foi pego por uma terrível tempestade ao largo de Seto, onde muitos navios já haviam naufragado. O capitão e seus homens tiveram uma luta de vida ou morte contra a tempestade para evitar o naufrágio, e estavam tentando chegar ao seu porto de origem o mais rápido possível. O navio não estava muito longe do porto quando ouviram um estrondo e gritos, como se tivessem colidido com outro barco. Mas eles não puderam fazer nada a respeito porque tiveram que trabalhar com toda a sua força para tirar a água do convés, que foi inundado por ondas cada vez maiores. Nesse momento, uma cabeça humana apareceu na água e um homem agarrou a amurada com as mãos, segurou firme e gritou por socorro. Mas ninguém poderia ajudá-lo. À medida que seus gritos ficavam mais desesperados, o capitão ficou tão agitado que derrubou o homem com um remo. Ele afundou e nunca mais voltou a subir. Posteriormente, as pessoas disseram que neste lugar uma luz estranha ou um fantasma voador foi visto. O capitão que derrubou o marinheiro que se afogava durante a tempestade ficou com tanto medo de retornar ao mar que desistiu do trabalho. Mas ele precisava ganhar a vida de alguma forma, então foi trabalhar com os pescadores de mexilhão. Naquela época, outro homem que mergulhou fundo no mar, em busca de mexilhões, encontrou um cadáver caído no fundo do oceano, agarrado a uma pedra. Ele não contou a ninguém sobre isso por um tempo. Um dia, quando o capitão estava com os outros mergulhadores, o mar estava cheio de peixes e mexilhões. Muito mais que o normal. Ele reprimiu seu medo do oceano e mergulhou sozinho. Entretanto, depois de um tempo, ele não deu nenhum sinal para aqueles que aguardavam acima da água e não subiu por um longo tempo. Assim, seus amigos começaram a procurar por ele, mas a corrente do oceano estava fluindo rápido demais para que eles o encontrassem de imediato. Finalmente, eles o encontraram morto e agarrado a uma pedra no fundo do mar, deitado exatamente como seu amigo vira aquele outro cadáver. Após a morte do capitão, as pessoas não viram mais a luz estranha.